Maldito seja de dia, maldito seja de noite, maldito ao deitar e maldito ao levantar. Maldito seja quando sair e maldito seja quando entrar. Que o Senhor jamais lhe perdoe nem o reconheça. Que o fogo da ira e o desagrado do Senhor caia doravante sobre este homem, o carregue de todas as maldições escritas no livro da lei e elimine do céu o seu nome. O Senhor o excluirá para todo o sempre de todas as tribos de Israel. É assim que termina o texto da excomunhão de Spinoza da comunidade judia de Amsterdão, que na altura Spinoza tinha 23 anos. Nesta altura Spinoza não tinha publicado ainda qualquer obra, mas as suas opiniões religiosas, políticas e, sobretudo, as suas opiniões filosóficas já eram tão poderosas e radicais que faziam tremer os rabis e a conservadora comunidade de judeus portugueses. É certo que os cristãos eram bem mais violentos que os judeus na forma como castigavam quem pensasse diferente deles. Sofrer um herem, o nome dado à excomunhão que Spinoza sofreu, sofrer um herem é 1000 vezes melhor que ser queimado vivo na fogueira ou ter os intestinos arrancados a sangue frio com uma tenaz num calabouço escuro qualquer. Mas os efeitos imediatos e a longo prazo de um exílio social como este que Spinoza sofreu não devem ser menosprezados. Não é como Spinoza tivesse sido expulso do clube social ou da associação de condóminos da sua rua. A sua situação era bem mais séria. Segundo o Herem, nenhum dos membros da sua comunidade podiam falar, negociar, prestar auxílio ou sequer aproximar-se de Spinoza, que estava assim a viver uma vida de isolamento e solidão, pelo menos se mantivesse entre os seus familiares e amigos. Ninguém lhe falaria, ninguém cruzaria olhares com ele, ninguém pararia na rua para o ajudar a levantar-se se ele caísse. Spinoza estava proscrito entre os judeus. Para usar uma imagem dos dias de hoje, foi como se tivessem bloqueado Spinoza das redes sociais que frequentava, o Twitter, o Facebook, e não houvesse qualquer outra forma de comunicar com os outros. Temos relatos do próprio Spinoza em que este refere longos períodos de isolamento em que se divertia a ver aranhas a lutar umas contra as outras ou a colocar moscas em teias de aranha para ver como tentavam escapar e acabavam, invariavelmente, por acabar vidas. Soltava gargalhadas como um louco ao ver estas cenas e, podemos acreditar, deve mesmo ter estado algumas vezes perto da loucura. Mas, felizmente para Spinoza, havia mais mundo, muito mais mundo para além da sua família e da comunidade judaica onde tinha nascido. Era um mundo que estava pronto para o receber, pronto para receber alguém com o intelecto e o espírito de Spinoza, pronto para o receber de braços abertos. Spinoza era descendente de judeus portugueses, a sua mãe era do Porto e o seu pai da Vidigueira, mas nasceu naquela que era a cidade mais pujante e cosmopolita da altura, Amsterdão. Vivia rodeado de artistas, cientistas, livres pensadores, políticos radicais, filósofos. Alguém como Spinoza iria sempre encontrar as suas almas gêmeas neste contexto tão diversificado. É nestes ambientes que faz sentido dizer que para cada texto há uma panela. Para cada espírito livre e radical, há sempre alguém pronto a acolhê-lo e a aceitá-lo. Foi seguramente por saber que a cidade onde estava iria permitir o seu crescimento pessoal e intelectual, iria, digamos assim, abrir-lhe mundo, que Spinoza sentiu esta excomunhão mais como uma libertação do que uma condenação. Consta que, quando soube da sua condenação, disse a um amigo as seguintes palavras: Tanto melhor. Não podem obrigar-me a fazer nada que eu não quisesse ter feito de minha livre vontade, se não receasse o escândalo. Mas, uma vez que foi assim que o quiseram, vou entrar alegremente no caminho que me foi aberto. Vou entrar alegremente no caminho que me foi aberto. Caramba, eu tenho amigos que me disseram estas mesmas palavras depois de se divorciarem. Vou entrar alegremente no caminho que me foi aberto. Parece que Spinoza, pelo menos inicialmente, não ficou muito afetado com a exclusão religiosa e social que lhe coube em sorte. Em termos religiosos, há muito que Spinoza se tinha convencido que o judaísmo e todas as religiões organizadas eram apenas meras invenções de homens para dominar outros homens. Já tinha feito questão de dizer isso mesmo várias vezes aos rabis da sua comunidade, oralmente e por escrito, sobretudo a um deles,
um rabi de nome bem português, o Rabi Morteira. Spinoza era um osso atravessado na garganta de Morteira, já há uns tempos, e terá sido ele o principal responsável pela excomunhão de Spinoza, pode mesmo ter sido ele o autor das expressões tão violentas com que Spinoza foi presenteado no célebre texto do Herem, que li no início deste podcast. Quanto à exclusão social, bem, já vimos que não deve ter sido fácil, pelo menos nos primeiros tempos. De qualquer forma, neste momento ainda não conhecemos bem Spinoza, mas mais para a frente, quando toda a grandiosidade do seu intelecto e as virtudes do seu espírito se revelarem, vamos poder ver que afastar-se daquela comunidade portuguesa, tacanha, pequenina, conservadora, de vistas curtas, não era um castigo assim tão grande para alguém que mais tarde foi considerado o primeiro universalista, o primeiro cidadão do mundo. Mas não se pense que Spinoza deixou um grupo, os judeus, para se agarrar a outro. É verdade que por uns tempos conviveu com católicos e protestantes e até mesmo com ateus, mas as suas ideias, sobretudo as suas ideias acerca de Deus, eram demasiado alternativas, digamos assim, para poderem ser aceites ou sequer toleradas por qualquer um desses grupos. Provavelmente Spinoza estava condenado a viver sozinho, intelectualmente sozinho. Spinoza foi excomungado da comunidade judia de Amsterdão, mas as suas ideias excomungaram-no da comunidade dos homens do século XVII, mesmo estando ele na comunidade dos homens na Holanda, o país mais avançado e liberal daquela altura. Spinoza estava, de facto, muito à frente do seu tempo. Tão à frente que as suas ideias mais radicais só foram publicadas pelos seus amigos após a sua morte, e mesmo assim com algumas cautelas. Já o dissemos no episódio sobre o Uriel da Costa, o episódio anterior sobre Spinoza, que na edição neerlandesa da sua obra póstuma, A Ética, os seus amigos cortaram uma expressão que é essencial ao seu pensamento por acharem que era demasiado perigosa. Continha um pensamento tão diferente, tão alternativo, tão contrário aos modos de pensar daquela época, que os seus próprios amigos, sempre interessados em divulgar o pensamento de Spinoza, ainda assim sentiram necessidade de o esconder das massas. Essa expressão, essencial ao pensamento de Spinoza, essa expressão que já vamos falar mais à frente, sobreviveu até hoje apenas graças a uma edição latina mais erudita da Ética. A expressão maldita que estamos a falar é uma das frases mais famosas da história da filosofia. Aqui está ela. Deus, ou seja, a natureza. Deus, ou seja, a natureza. Gostaram da minha ênfase? Do estilo épico que procurei incutir aqui? Deus, ou seja, a natureza. Mas o que tem de especial esta frase? Deus, ou seja, a natureza. O que é que isto tem de especial? E porquê é que foi tão mal recebida a ponto de ser censurada pelos seus próprios amigos, os seus maiores admiradores? Que mal há em equiparar Deus à natureza? Talvez não haja mal nenhum, talvez nada para uns ouvidos calejados de ateísmo e ceticismo científico, como são os nossos leitores do século XXI. Mas antes de percebermos o impacto que deve ter tido nas mentes dos seus contemporâneos, esta frase, ou estas ideias, representada por esta frase, vamos tentar primeiro perceber o que quer isto dizer. O que é que isto quer dizer? Deus, ou seja, a natureza. Vamos começar por Deus. Bem, no que toca a Deus, Spinoza arruma a questão da existência de Deus logo nas primeiras páginas da Ética. Não precisou de páginas e páginas e páginas de argumentos e deduções lógicas cuidadosamente preparadas como faziam os escolásticos. Spinoza achava que a existência de Deus já tinha sido provada por Santo Anselmo e Descartes. Era, portanto, uma questão resolvida e aceitava os termos gerais da sua definição, que eram os seguintes. Por Deus, compreendo um ente absolutamente infinito. Há algo mais a dizer sobre Deus de Spinoza, sim. Mas para já interessa-nos apenas esta característica principal de Deus, a sua infinitude. Por Deus, compreendo um ente absolutamente infinito. Ok, vamos partir daqui. Se Deus é infinito, e reparem, esta é uma característica aceita por todas as principais religiões do mundo, que defendem que Deus é um ser infinito, infinitamente poderoso, infinitamente bom, infinitamente presente, por aí fora. Se Deus é infinito, quais são as consequências para tudo o resto que existe? Se Deus é infinito,
Quais as consequências para tudo mais? Para Spinoza, a resposta é muito simples. Se aceitamos que Deus é infinito, temos de aceitar que nada pode limitar Deus. Reparem, o infinito é, por definição, ilimitado. Qualquer outra coisa que existisse e não seja Deus estaria a limitar Deus. Certo? Parece muito complexo? Ok. É natural. Isto é muita coisa para assimilar de uma só vez. Vamos a um exemplo. Vamos a um exemplo. Pode ajudar a clarificar isto. Neste momento, estou a olhar para a janela do café, onde estou a escrever este podcast, e vejo, através da janela, um pedaço de matéria fecal que um cão deixou no passeio e o seu dono não teve o cuidado de apanhar. É algo muito normal no sítio onde vivo. Ora bem, se Deus é infinito, Deus tem de alguma forma de contemplar em si mesmo não só o café onde eu estou, como tudo lá dentro, as mesas, as cadeiras, eu próprio incluído, mas também o que está fora do café, o cocó do cão incluído e tudo o resto que existe fora do café, ou seja, todo o universo. Se alguma coisa existe e não for Deus, então Deus não pode ser infinito, pois essa coisa serviria de barreira a Deus, de limite a Deus. Por isso, o cocó do cão tem de ser Deus, ou pelo menos tem de fazer parte de Deus. Eu espero que este exemplo, de que não me orgulho muito, vou confessar, não foi o mais elegante que eu me podia lembrar. Eu espero que este exemplo esteja a facilitar a compreensão do Deus de Spinoza. Não sei se está, mas seguramente está a tornar mais fácil de perceber porque é que este judeu português foi excomungado da comunidade judia de Amsterdão. Ora, vamos imaginar Spinoza a passear pelos canais do rio Amstel, o rio que percorre as ruas de Amsterdão, de braço dado com o seu professor da juventude, o Rabi Morteira, que falamos em cima. E vamos imaginar Spinoza a apontar para um pedaço castanho no chão e dizer algo como: Cuidado, não pise que está ali Deus. Bola de Spinoza, diria o rígido Morteira nesta nossa experiência imaginativa. Bolas, Spinoza, obrigado por me avisar, mas Deus? Está a dizer que Deus é um pedaço de merda? Sim, estou, teria respondido o arrogante Spinoza. E pronto, sai um harem para Spinoza, uma excomunhão tão violenta como não se tinha visto até aí. E com isto Spinoza juntou-se à lista dos proscritos dos judeus, entre os quais Uriel da Costa, de quem falamos no episódio anterior. Ficou em boa companhia o nosso Spinoza. Bem, deste episódio imaginário com o Rabi Morteira, mas perfeitamente possível, pelo que nos é dado a conhecer da personalidade firme e reta de Spinoza, também percebemos porque é que Spinoza é tão odiado por todos os lados do quadrante religioso, de judeus a cristãos fundamentalistas, a ateus empedernidos. Todos detestam Spinoza. Os religiosos acham inadmissível falar de Deus Todo-Poderoso daquela forma. Os ateus acham que esta forma de falar de Deus, como estando em todo lado, é apenas mais uma manifestação de superstição e pensamento religioso. Spinoza parece não agradar nem a gregos nem a troianos. Parece que só mesmo os filósofos apreciam Spinoza. E Einstein. Einstein disse certa vez que acreditava em Deus, mas no Deus de Spinoza. Isto talvez porque os filósofos e os cientistas sejam aqueles que estão genuinamente preocupados com a verdade e são os que sabem que esta, a verdade, a ser encontrada, dificilmente será encontrada no nosso ponto de vista, ou a partir do nosso ponto de vista, ou da nossa perspectiva única. Talvez por isso sejam os únicos preparados para ler e compreender Spinoza, pois são os únicos que leem realmente Spinoza e não se ficam pela superfície de expressões e frases feitas como se Deus é a natureza, Deus é um cocó de cão. Mas voltemos a Deus e vamos tentar perceber de que forma Spinoza pode defender que Deus é um pedaço de cocó de cão e ainda assim ser levado a sério por todos os filósofos que o conheceram. Para isso, teremos de falar de um conceito que os filósofos costumam levar a sério, o conceito de substância. Aqui está a definição de Spinoza de substância. Por substância, compreendo aquilo que existe em si mesmo e que por si mesmo é concebido, isto é, aquilo cujo conceito não exige o conceito de outra coisa do qual deva ser formado.
Esta definição faz-nos lembrar a definição que Descartes tinha de substância. Descartes definiu substância como aquilo cuja existência não depende de mais nada para existir. Vamos partir a definição de Spinoza de substância em duas partes. Okay? A primeira parte diz-nos que uma substância é aquilo que existe em si mesmo. Reparem que aqui Spinoza não se afasta muito de Descartes. Okay? Mas e quanto à segunda parte? A segunda parte é aquilo que por si mesmo é concebido. Isto é, aquilo cujo conceito não exige o conceito de outra coisa da qual deva ser formado. O que é que isto quer dizer? Desta forma muito elaborada e mastigada, mas o que é que isto quer dizer? Vamos tentar perceber isto. Ser concebido por si mesmo quer dizer que algo se explica a si mesmo. E é aqui que vemos de que forma Deus se aproxima da natureza, a tal fórmula maldita de Spinoza. Confuso? Não se preocupem, eu vou explicar. Quando Spinoza diz que uma substância é algo cujo conceito não exige o conceito de outra coisa do qual deva ser formado, está a querer dizer que para falarmos dessa coisa não precisamos de recorrer a nenhum outro conceito para a perceber. Uma substância é algo que se basta a si própria para ser explicada. É simples, não? Uma substância é algo que se basta a si própria para ser explicada. Não precisamos de nada mais para explicar essa coisa. Ela basta-se a si própria para ser percebida. Bem, como acontece sempre que falamos de conceitos abstratos, é melhor procurar concretizar isto com um exemplo. Vamos tentar não pegar outra vez no exemplo do dejeto do cão. Já viram que não me orgulho nada desse exemplo. Foi como ocorreu na altura. Será que conseguimos pensar em alguma coisa que se basta a si própria para ser explicada? Vamos usar aquele exemplo mais do que gasto de quem escreve este tipo de ensaios. Vamos pegar numa caneta. Sim? Para quem escreve alguma coisa, uma caneta é literalmente o que está mais à mão de quem procura dar um exemplo de alguma coisa. Sim, deve ser o objeto mais exemplificado da história da filosofia. Uma caneta. Vamos ver então como é que conseguimos perceber o que é uma caneta. Para percebermos o que é uma caneta, não podemos simplesmente dizer que é uma caneta. Ser uma caneta não basta para que se perceba que é uma caneta ou o que é uma caneta. Experimentem, pensem assim, experimentem explicar o que é uma caneta a quem nunca viu uma caneta. Um extraterrestre, um marciano que chegasse aqui nunca tinha visto uma caneta. Não lhe podiam dizer que uma caneta é uma caneta. Sim? Vão precisar de mais alguma coisa. Vão precisar de juntar aqui mais algumas ideias e palavras para explicar o que é uma caneta a um marciano que nunca viu uma caneta. Terá de dizer que uma caneta é uma coisa que escreve, que tem tinta, que serve para exprimir ideias, serve para exprimir ideias em palavras ou desenhos. Mas repare que aqui já tivemos de juntar mais alguns conceitos ao de caneta. O conceito de coisa, o conceito de escrever, o conceito de tinta, o conceito de exprimir, o conceito de ideias, o conceito de palavras, o conceito de desenhos. Parece que uma caneta, na definição de Spinoza, não pode ser uma substância. Vamos então subir um bocadinho a parada. O que dizer então do conceito de Deus? Deus pode ser uma substância? Deus parece ser o nosso camisola amarela, não é? O melhor candidato à noção de substância. Vamos ver então. Deus pode ser uma substância? A ideia de Deus pode ser suficiente para se explicar a si própria? A resposta aqui é depende. Depende de que Deus estamos a falar. Se estivermos a falar do Deus teísta, ou seja, do Deus das religiões monoteístas, como o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, não. O conceito deste Deus não se explica a si mesmo. Para percebermos este Deus, temos de recorrer a conceitos como o de omnipresença, omnisciência, criador do universo, suprema bondade. Reparem, para sabermos isto tudo deste Deus, muitos de nós tiveram que andar anos na catequese e tiveram que nos explicar o que é o conceito de Deus. Portanto, o conceito de Deus não é autoexplicativo, não se explica a si próprio. Para compreendermos este Deus, temos de compreender uma série de atributos que o expliquem como tal, não pode ser um candidato à substância que Spinoza pretende identificar com Deus. Mas, então, que coisa poderá ser essa que se basta a si própria para ser compreendida? Qual pode ser o nosso camisola amarelo? Sim, o nosso grande candidato à substância? A resposta de Spinoza é tão simples quanto surpreendente.
A sua resposta é todas as coisas. Todas as coisas. Todas as coisas, não no sentido de cada uma das coisas tidas individualmente, mas antes no sentido de a totalidade das coisas. Só este todo é que se basta a si próprio para ser compreendido. Só a totalidade do que existe é que não precisa de mais nada para ser explicado. Quanto mais não seja, pois não há nada fora do todo para o explicar. Só o todo, chamemos-lhe o grande saco de todas as coisas que há, é que se basta a si mesmo para ser compreendido. É que não há nada além do saco para compreender o saco. Não há um ponto de vista exterior ao saco desde onde se possa olhar para o saco. Tudo o que há, ou é saco, ou coisas que se dizem acerca do saco, ou modificações do saco. Bem, na verdade, a imagem do saco não é muito boa. A imagem do saco é enganadora, pois o saco tem limites, tem paredes, ou lá como é que se chama, as bordas do saco. Não é? E Deus não. Deus não tem limites, Deus não tem paredes. Mas é a imagem que temos. O que importa é que compreendam que este grande saco é a única substância que existe e é aquilo que Spinoza chama natureza, ou Deus. Só Deus ou a natureza existem necessariamente, pois tudo o resto que existe, canetas, mesas, cães, cocó de cães, existem devido a outra coisa qualquer e precisam de outra coisa qualquer para serem compreendidos. É aqui neste ponto que percebemos porque é que Spinoza não podia ser aceito, nem na sinagoga, nem na missa das sete, nem na reunião de ateus do círculo filosófico da sua cidade. Este Deus de Spinoza não tem as qualidades do Deus dos judeus, dos cristãos e dos muçulmanos que fazem com que possamos ter uma relação pessoal com ele. Não é possível rezar ao Deus de Spinoza. E muito menos é possível esperar que ele nos responda. Deus não tem cordas vocais e muito menos uma vontade ou um intelecto que possa comunicar com o nosso. Um Deus pessoal, como aquele que é entendido por essas religiões, não é um Deus que seja ao mesmo tempo tudo o que há. Um Deus como esse, que se preocupa connosco e coloca a humanidade no centro das suas preocupações, não é um Deus que Spinoza aceitasse como possível. Por outro lado, do lado mais cético dos ateus militantes, ver na natureza um sinal de alguma coisa divina, ou dizer que a natureza é a própria manifestação de Deus, não é uma ideia que fizesse muito sucesso. O Deus de Spinoza dificilmente dava um meme ateísta. É por isto que Spinoza é rejeitado por todos os lados do espectro religioso, como dissemos atrás. Os ateus acusam-no de ter tornado divino algo que é meramente mecânico. Os crentes, religiosos, acusam-no de ter retirado de Deus características que lhe são essenciais, como estar acima da natureza e conseguir, através de milagres, suspender regularmente o funcionamento dessa mesma natureza. Separar as águas dos mares, multiplicar comida, ressuscitar pessoas dos mortos e por aí fora. Tudo isto era, para Spinoza, uma invenção, eram invenções de espíritos simples e ignorantes. E Spinoza, como já vimos, não queria ter nada a ver com gente simples e ignorante. Milagres, intervenções divinas, acontecimentos que nos parecem mágicos, tudo isso e coisas desse género não passam de acontecimentos naturais para os quais não temos ainda explicação. Como não gostamos de não ter explicação, substituímos essa ausência de explicação com uma qualquer história ou fantasia que nos console. Continua assim Spinoza. Has de ter muitos amigos. Mas voltemos um pouco atrás. Voltemos ao conceito de substância. Se calhar já divagamos aqui um pouco. O conceito de substância, como vimos, não foi inventado por Spinoza e já tinha uma grande tradição filosófica antes dele. Os pré-socráticos especularam a favor de várias substâncias únicas. Aristóteles descobriu uma meia dúzia delas. E para Descartes existiam três substâncias. Duas finitas, a matéria e o pensamento, e uma substância infinita, Deus. Nós falamos disso no podcast sobre a quinta meditação do Spinoza. Podem procurar. O que Spinoza fez, então, não foi inventar uma nova substância, mas antes recategorizar todas estas substâncias, transformando-as numa só. Para Spinoza, há apenas uma substância infinita,
E a matéria e o pensamento, que Descartes considerava serem substâncias, são apenas os atributos que somos capazes de reconhecer dessa substância, são atributos de Deus. Para Spinoza existiam infinitos atributos de Deus, porque ele era infinito, mas nós, seres humanos, finitos e limitados, só reconhecíamos dois atributos de Deus, duas facetas de Deus, digamos assim, o pensamento e a matéria. Portanto, só Deus é substância. Matéria e pensamento são atributos de Deus. As canetas, as pessoas, os animais, entre eles os cães e mesmo o cocó do cão, é uma modificação, um modo desse atributo matéria. E como tal, é também um modo de Deus. Reparem bem, não é que Spinoza esteja aqui a divinizar todas estas porcarias que por aí vemos. Spinoza não está a pedir que se construam altares a todas as pequenas coisas e as tratemos como pequenos deuses. Nada disso. O que Spinoza nos diz é que Deus não é um ser transcendente, fora dessas pequenas coisas. Deus é imanente, está presente em todas as coisas. Todas as coisas, incluindo nós, fazemos parte de Deus. Deus é o conjunto de todos os modos e de todos os atributos que existem. Deus é o grande saco que apanha todos os cocós existentes. Desculpem, não resisti. Pensar que Deus está de alguma forma fora de nós é, para Spinoza, cometer um erro de raciocínio lógico. Spinoza mostrou-nos isso muito bem nos passos geométricos que nos faz dar com ele, logo nas primeiras proposições da ética, onde demonstra Deus. E, pior ainda, achar que ele, Deus, é de alguma forma semelhante a nós, com vontades como as nossas, preocupações como as nossas, ou noções de bem e de mal como as nossas, é permanecer numa condição intelectual muito próxima da infância e da imaturidade dos primeiros povos que começaram a pensar em Deus e a tentar percebê-lo. Aliás, isto de me estar aqui a referir a Deus como um ele, que fiz atrás, é um disparate. Deus não é uma pessoa para quem se possa apontar e dizer está ali, ou é assim e assado. Deus é tudo o que nos rodeia, incluindo nós mesmos. Agora, temos isto bem assente, certo? Deus é tudo o que nos rodeia, incluindo nós mesmos. Deus é a natureza. Agora, esta é a tal frase maldita de Spinoza. E há uma série de implicações que esta frase e estas ideias de Spinoza têm para a noção que temos de Deus, em primeiro lugar. Além disso, há uma série de implicações que estas ideias têm para a noção que temos de nós mesmos, do que somos, do que podemos conhecer e, sobretudo, como devemos ser e nos comportar. É esse o objetivo final da ética de Spinoza. Dar-nos a conhecer, primeiro num plano metafísico, como as coisas são, depois, num plano mais epistemológico, percebemos como e o que é que podemos conhecer. E no final, na última parte da sua obra da ética, num plano agora assim ético, perceber como nos devemos comportar. Como veremos noutro podcast, o que Spinoza nos dá não é uma série de preceitos, mandamentos ou regras para agirmos eticamente. Não é um manual ético, mas antes um plano para compreendermos o nosso papel no esquema das coisas. Essa compreensão do nosso papel no esquema das coisas é o último objetivo do filósofo. Uma compreensão o mais aproximada possível daquilo que estamos a fazer aqui no universo. É que se percebermos que não somos mais que uma manifestação de Deus ou da natureza e que tudo aquilo que somos e fazemos está determinado por aquilo que a natureza é e faz, então teremos muita coisa a reconsiderar acerca de qual é o nosso papel aqui, acerca do sentido das nossas vidas, da função e da finalidade da natureza humana. Como já devem estar a adivinhar, essa nossa natureza humana, vista do ponto de vista de Deus, ou da natureza, como queiram, deve ser tão pouco importante, ou melhor, tão insignificante, quanto a existência daquele pedaço de cocó de cão que vejo ali na rua através da janela. Do ponto de vista de Deus, não só somos totalmente insignificantes, como também tudo aquilo que achamos que nos dá alguma importância no esquema das coisas, como por exemplo o facto de sermos capazes de pensar livremente e escolher aquilo que queremos fazer e ser, a nossa liberdade, a que damos tanto valor, tudo isso pode ser também uma mera fantasia ou superstição. Vamos pensar na enormidade disto, na enormidade da implicação
que isto tem para aquilo que é, o que consideramos ser, a nossa natureza, a natureza humana, o sentido que damos à nossa existência. Num universo sustentado na estrutura metafísica como aquela que Spinoza nos apresenta, não há espaço para o agente humano. Não há espaço para a liberdade humana, pelo menos nas acessões comuns de agência e de liberdade. Perante estas ideias, que não só retiram Deus do altar em que o pusemos, como nos retiram também a nós do altar onde nós próprios nos pusemos, ideias que nos tiram a liberdade e a importância que achamos ter, como não excomungar Spinoza? Como não lhe retirar a possibilidade de se relacionar com os outros, permitindo que estas suas ideias ímpias e absurdas contaminem os restantes membros da igreja ou da congregação? Esta condenação que Spinoza foi sujeito faz-nos lembrar outra, uns 2000 anos antes. A condenação de Sócrates em Atenas, que foi talvez justamente acusado de corromper a juventude com as suas ideias, lá está, ímpias e antirreligiosas. Spinoza, como Sócrates, foi um dos mártires da filosofia. Uma daquelas existências e mortes que nos fazem ver que o compromisso de pensar próprio da filosofia é contrário ao compromisso de não pensar próprio daquelas organizações humanas, políticas ou religiosas, para quem o livre pensamento é uma ameaça à sua própria existência e o pensamento único é o cimento que as faz perdurar no tempo e nas mentes dos seus crentes, dos seus militantes, dos seus partidários, dos seus ideólogos, por aí fora. É por isso que pensadores como Sócrates e Spinoza serão sempre pensadores malditos. Terão sempre de ser expulsos das suas comunidades para nunca mais serem reintegrados. Ainda hoje, a excomunhão de Spinoza não foi retirada e o seu nome continua a ser sinónimo de ateu maldito. Ele, logo ele, que foi o maior apaixonado por Deus da história das ideias. Ébrio de Deus, é como muitos o chamam. Ébrio de Deus, bêbado de Deus. É esta a ordem natural das coisas. Mas é também uma forma de Deus se manifestar, diria Spinoza de forma irónica. Bom, mas eu acho que este podcast já está demasiado longo. Iremos no encalço destas implicações das ideias iniciais de Spinoza num próximo podcast. Aproveito para dizer, nos próximos dias 13, 15, 17 e 19 de dezembro de 2021, iremos retomar a tradição iniciada pelos amigos de Spinoza, aqueles que postumamente editaram a sua obra, e vamos passar algumas noites a pensar e dialogar sobre as suas ideias a partir de algumas passagens da sua obra maior, a Ética, demonstrada segundo o método geométrico. Inscreva-se na Academia do Diálogo para participar nestas sessões. Deixo o link na descrição deste podcast para que se possa inscrever. Se quando ouvir este podcast, esta data já tiver passado, 13, 15, 17 e 19 de dezembro de 2021, poderá sempre comprar estes diálogos na Academia do Diálogo no mesmo link. Até breve.